Olá pessoal, eu sou Fabiano Antunes do canal Rota 1976 e estou aqui para convidar você a acompanhar a gente nesse programa incrível. Olha, o destino imperdível. Porto e Norte de Portugal. A gente vai passar aqui pela área central de Porto, também vamos mostrar os passadiços do Paiva, a Ponte Arouca, também a região do Douro, vinícolas e muito mais. Vamos nessa? A gente começa esse programa contando a novidade massa. Agora ficou mais perto ir para Porto, partindo do Recife. Além de Campinas, em São Paulo, a Companhia Azul Linhas Aéreas agora tem voo direto saindo da capital pernambucana. Às quartas e sextas-feiras são 7 horas de viagem. E claro que a novidade foi comemorada em ritmo de carnaval. Olha só que lindo! Esse é o visual que a gente tem quando chega à cidade do Porto. Esse aqui é o famoso Rio Douro. Ali atrás a gente tem a Ponte Arrábida e aqui nesse rio acontece o passeio de barco, que é super conhecido. Os visitantes que vêm para Porto normalmente fazem esse passeio, chama Passeio das Seis Pontes, porque ele passa por debaixo de 6 pontes, dura cerca de 50 minutos. Desse lado aqui a gente tem a cidade de Porto e do outro lado ali a gente tem Vila Nova de Gaia, que é como se fosse região metropolitana de Porto. Além do passeio de barco, dá também para dar um giro de helicóptero, que tal? Tem ainda a opção de circular nos charmosos bondinhos. E também de tuk-tuk. Outra curiosidade daqui, pessoal, é que muita gente passa por Porto para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Dizem que para fazer realmente, o caminho de Santiago, a pessoa precisa percorrer 100 km caminhando ou 150 km de bike, E aí a pessoa teria duas opções passando por Porto: ou fazer o trajeto antigo dos romanos, e aí vai passar por Braga, Guimarães, interior da Espanha, ou então fazendo pela costa. Daqui até lá são cerca de 14 dias. A cidade do Porto dá para a gente conhecer praticamente toda a pé. Essa é a Torre dos Clérigos, tem 250 degraus, 75 metros de altura, é datada de 1763. E entre alguns monumentos, becos e ruas, tem alguns locais em Porto que têm uma cara bem moderninha. Chegamos à Livraria Lelo, simplesmente imperdível esse atrativo. Se você gosta de livros, aí que não dá para perder mesmo. Está entre as livrarias mais bonitas do mundo, segundo a revista Time e o jornal The Guardian. É um grande celeiro de história e que dá muito dinamismo cultural à cidade. Ganhou fama por conta de um boato já desmentido de que esta livraria teria inspirado a autora de Harry Potter. Estantes, livros, escadaria, tudo aqui é muito bonito. Sem falar dos lindos vitrais que estão na livraria. A Lelo conta com um acervo de 60 mil livros de várias épocas e diversos idiomas. A livraria é de 1906, tem estilo neogótico e surpreende saber que sua estrutura é toda de gesso pintado com tinta que imita madeira. E olha só, até a escadaria não é o que parece. Ela é feita de cimento e pintada em cor amadeirada. As falhas da madeira na pintura foram feitas com o uso do rabo do bacalhau. E olha só que interessante, essa aqui é a sala chamada Gema, Tem um dos ingressos que a pessoa compra que dá direito a visitar esse espaço, por isso está vazio, porque é o ingresso que é mais caro, são 50 euros. E aqui era guardado, os primeiros livros eram guardados aqui em 1906. E olha só que curioso, o peso dos livros ficaram marcados no piso que é original. O piso, as paredes, tudo isso aqui é original e a marcação está aí para a história, para a gente contar. Aqui são guardados livros raros e de grande valor, como, por exemplo, a primeira edição de Pinóquio, de 1883,
O Pequeno Príncipe e a Feiticeira, de 1900, e a primeira edição de Harry Potter, de 1997, comprada pela livraria em 2015, por nada menos que $50 mil. A entrada custa entre 15 e 50 euros, lembrando que todo o valor da entrada é convertido na compra de livros. A cidade de Porto é muito segura e dá para fazer praticamente tudo a pé. Vá caminhando pela área central, meio que sem destino, vá descobrindo ruas, becos, monumentos, escadarias, observe a arquitetura que é muito bonita. Durante o tour você vai encontrar diversas igrejas. Essa é a Catedral da cidade do Porto, que fica no ponto mais alto da cidade. E ao contrário do que muita gente pensa, o protetor da cidade não é São João, é Nossa Senhora de Vendôme, né, que é a Nossa Senhora do Comércio, da feira, é aquela imagem que está ali, bem no centro das torres, que são do século XII. A cidade é tida como a capital do norte do país, e olha, Porto tem sim um certo mistério no ar. É uma cidade meio medieval, romântica, traz todo um misticismo de uma época, e é muito bacana ir conhecendo suas histórias. Olha só que curioso, antigamente o imposto pago pela residência era pelo metro linear e não pelo metro quadrado. Por isso que as residências aqui são muito estreitas, o pessoal queria economizar e aí construíam residências de até 5 andares sem elevador, as escadas super estreitas, e quanto mais jovem a pessoa era, o membro da família, mais alto ele morava. Os idosos normalmente moravam no térreo por conta do esforço físico. Tem muito viajante que vai para Lisboa e pensa que talvez fazer um bate-volta seja a melhor opção para a cidade do Porto. Não é não, viu? Tem muita coisa para a gente conhecer por aqui, muitas igrejas, monumentos, galerias de arte, atrativos. Reserve pelo menos 2 ou 3 noites para ficar em Porto e também conhecer as redondezas dessa cidade. Olha que curioso, aqui a gente está na rua mais antiga, né? O que se tem notícia de que é a mais antiga de Porto. Essa rua bem estreita, as casas têm construção de pedra, inclusive muitas pedras foram de montanhas. E aqui, ó, a altura da porta, eu sou uma pessoa alta para essa porta, digamos assim, mas né, os antepassados aqui de Porto, as pessoas tinham estatura muito menor, por isso que as portas são mais baixinhas do que as que seriam construídas hoje. Porto é um destino para a gente visitar qualquer época do ano, com certeza. Fiz essa viagem no finalzinho de maio e achei perfeito o clima, super agradável, com temperaturas amenas, não peguei chuva e a variação de temperatura era entre 15 e 20 graus. Uma delícia para a gente caminhar. Pelo centro você vai encontrar muita loja de souvenir. E claro que nesse rolê não vai faltar lugar para você comprar o tradicional pastel de nata. Vale lembrar que por aqui o metrô também funciona muito bem se quiserem encurtar as distâncias. Essa aqui é a rua Mouzinho da Silveira, conhecida né, por conta de, no século XIX, atrair os ricos da época. Né? Os comerciantes que tinham muita grana queriam morar aqui e na fachada das casas colocavam azulejos para demonstrar riqueza. Quanto mais azulejo, quanto mais trabalhado o azulejo, mais endinheirado era a família. Tem opções também de baratear a viagem, viu pessoal? Tem alguns restaurantes que a gente viu ali embaixo que cobram 6 euros café da manhã, 10 euros mais ou menos almoço e jantar, então é tipo um PFão da gente, né? Prato feito, e aí dá para dar uma economizada. Vamos continuar circulando aqui. Dá vontade de passar o dia inteiro batendo perna e a gente encontra no caminho ó, muitos painéis artísticos também. Bom demais isso aqui. Ó, falei para você dos restaurantes, ó. Aqui, ovos mexidos, 6,50 €. Tem omelete, 8,50 €. Enfim, peixe, 8 euros. Vamos que vamos. Ó, pessoal, aqui a gente encontra uma loja cheia de patinho e é curioso porque ela é literalmente só pato. Pra onde a gente olha só, tem pato da Torre Eiffel, tem pato do escritor, policial, marinheiro. Nossa.
Patolândia isso aqui. Bem diferente essa loja. Chegamos agora a mais um atrativo pela região do centro. Aqui a gente está na icônica estação de trem São Bento, que é o antigo convento São Bento de Aleluia. E daqui saem os comboios, né, que são os trens de viagem. A gente pode ali, ó, seguir para Aveiro, Braga, Guimarães. Enfim, é um lugar lindo, cheio de história, conhecido também por conta dos painéis de azulejos, tem aqui em volta do edifício histórico. Compra o bilhete aqui na hora e já vai se mandando aí para conhecer mais do norte de Portugal, esse país cheio de cultura, história, muita beleza. Vamos lá! Depois passamos pelo Café A Brasileira, que é um dos mais emblemáticos cafés da cidade do Porto. Fica na rua de Sá da Bandeira, em plena Baixa do Porto, e é um lugar bem clássico. Vamos a mais uma curiosidade aqui do Porto, das ruas de Porto. Olha, esses prédios aqui atrás dessa avenida, uma das principais aqui da área central, eles têm tetos preparados para receber neve. Só que em Porto não neva, mas aí isso retrata, né, a influência francesa na época da construção desses edifícios, lá pela década de 1920. Olha só, agora a gente está aqui entrando na McDonald's, bem diferente aqui, numa estrutura cheia de vitral, bem bonito, vou mostrar para vocês, vamos lá. E esse prédio, pessoal, foi o primeiro café construído na década de 20, né, 1920, onde as famílias mais endinheiradas se encontravam, e hoje o McDonald's, o antigo e o moderno, convivendo. Aqui o comércio costuma abrir por volta das 9 da manhã e vai até as 7, 8 horas da noite. Pessoal, essa loja aqui é a loja da sardinha. Você tem sardinha para tudo que é lado, enlatada. E elas vêm com um ano, porque tem o costume ainda das pessoas presentearem quem nasceu naquele ano com a lata da sardinha. Isso porque, para o português, o vinho com a data da fabricação do ano da pessoa, do ano que nasceu, era o melhor presente que alguém podia dar. Só que por conta de passagem no aeroporto, né, o vinho não podia passar porque para voo internacional o máximo era 100 ml, e aí eles colocaram a lata da sardinha com o ano de nascimento. Então resolveu o problema. Você leva o ano de nascimento num produto que é também muito característico aqui de Portugal. Quando estiver batendo perna pela cidade, fique atento, pois aqui existem vários mirantes. São muitos lugares de onde a gente tem uma vista privilegiada para fazer fotos e vídeos. Dependendo da época do ano, a gente janta na cidade do Porto ainda com luz do sol. Isso mesmo. Tem dia que só escurece lá pelas 9 e tanta da noite. Esse é o restaurante Mind the Glass. Muito bacana, super charmoso, requintado, comida deliciosa e o atendimento de excelência. A casa combina bistrô e wine bar, oferecendo ao visitante uma experiência gastronômica muito bacana em Porto. Gente, não tem nem desculpa para a gente não conhecer Vila Nova de Gaia, que fica juntinho de Porto, separada apenas pelo Rio Douro. Dá para ir a pé, de bike, transporte público, de tudo quanto é jeito. E o lugar é uma delícia para visitar. Aqui também está localizado o Mercado Municipal, que é muito organizado, tem diversos boxes com gastronomia bem variada, uma pegada meio Mercadão de São Paulo. E claro que não dá para a gente deixar de ir no famoso teleférico de Vila Nova de Gaia. O trajeto tem 600 metros e dura cerca de 5 minutos. O ingresso custa 7 euros. Tem uma arquitetura bem bonita também. O Rio Douro, passeio de barco. E do lado de lá a gente tem uma visão linda de Porto.
Se você gosta de vinho, se liga que lá funciona a Graham's Lodge. As caves foram construídas em 1890. Logo na entrada a gente tem uma espécie de museu que conta a história da marca. Aqui estão armazenados nada menos que 3.500 cascos de vinho do Porto. Olha só a casa aqui da Graham. São 7 milhões de litros de vinho. É gigante esse lugar. A temperatura é natural, eles só controlam a umidade. E é bem interessante conhecer tudo aqui. Uma coisa interessante é que os irmãos Grahams, que antigamente trabalhavam na área têxtil, eles tinham um cliente que deu um calote. A cliente não tinha como pagar e aí pagou em vinho. Foi daí que veio a paixão deles pela bebida, começaram a pesquisar, começaram a se envolver e hoje tem esse império aqui. O barril de envelhecimento mais antigo tem 450 anos e o vinho custa 16.500 euros a garrafa. Vai encarar? Esse vinho é datado de 1882. Esse local é aberto para visitação desde 1993 e recebe por ano uma média de 50 mil visitantes. Claro que a visitação termina com uma bela degustação da bebida, acompanhada de doces e queijos. No final da visita, a gente passa por uma loja onde podemos comprar produtos e tem vinhos que valem uma grande fortuna. Este garrafão custa 18.500 euros. Saindo de lá, almoçamos no Vino Restaurante Wine Bar, um lugar lindo, super charmoso e a comida deliciosa. Na proposta do menu, gastronomia de alta qualidade com as tradições do Douro e região. Claro que depois de algumas entradinhas não podia faltar o delicioso bacalhau e o vinho do Porto. Esse tour é simplesmente imperdível, o nome faz jus ao que é esse atrativo. Aqui a gente chega no Complexo UAU, é um lugar show de bola, principalmente para quem gosta de vinho, porque são 7 museus afins com a história do vinho, tem 12 restaurantes, várias exposições, uma escola de vinho inclusive, então esse espaço é voltado para quem quer conhecer mais, né, desse vinho tão característico de Portugal, o vinho português, o vinho do Porto, e desde a degustação até a fabricação de cortiça, então de tudo você vai encontrar por aqui. O complexo conta com uma área livre e acesso gratuito, vale a pena contemplar a vista e curtir uns momentos por aqui. Inaugurado em 2020, o espaço é o que há de mais moderno em Vila Nova de Gaia. Os museus são temáticos, então vale a pena você pesquisar antes de fazer a visita para saber quais tem interesse em explorar. Em um deles, a gente conhece a história, geografia, formação deste lugar. Alguns espaços contam com recursos tecnológicos. Aqui tem a opção da gente até entrar numa réplica de bondinho. Um dos museus é dedicado ao chocolate. Aqui dá pra gente descascar o cacau e também experimentar os aromas dessa delícia. No final da exposição, dá até pra gente brincar nessa máquina, só que em vez de pegar um ursinho, a gente pega o chocolate. Tem um painel com toda a cronologia de produção do chocolate e claro que a exposição termina numa lojinha. Em outro, a gente mergulha no universo do vinho rosé. Este é o museu mais instagramável. Alguns espaços são interativos e outros são bem bacanas para a gente fazer fotos e vídeos. O Complexo UAU é tão grande que para ir de um museu ao outro, às vezes precisamos subir escadarias e até atravessar ruas. Visitamos o restaurante TIC, que tem um menu bem variado e também cheio de pratos deliciosos. Voltamos para a área livre, olha só que legal, hein? Tava rolando a musiquinha, um sunset massa, na melhor good vibes.
Só saímos de lá à noite e olha só como é bonita a iluminação. Por falar em noite, não deixe também de bater perna pelo centro da cidade. O lugar tem iluminação bem bonita, tudo fica mais romântico e vale muito a pena circular também nesse horário. Se gosta de uma boa baladinha, fica tranquilo que lá também tem, viu? Até as 2 da manhã a turma fica pelos bares, boates e também na rua. Quem gosta de vinho, somente pela paisagem já deve estar sabendo para onde a gente está indo. Isso mesmo, região do Douro. Foi a primeira região demarcada e regulamentada como vinícola do mundo em 1756. E a gente começa fazendo passeio de barco. O passeio sai da aldeia Pinhão, são cerca de 20 embarcações que fazem esse tour diariamente pela manhã e também à tarde. Custa cerca de 15 euros. Desde 2021, esse local é patrimônio mundial pela Unesco. São 250 mil hectares que formam a região do Douro. 44 mil hectares são de vinha e o número de viticultores chega a 22 mil. O cenário do Rio do Douro é realmente cinematográfico. O passeio dura cerca de 50 minutos. E para almoçar pela região, um lugar incrível é o restaurante Doc do chefe Rui Paula. Fica na estrada entre Régua e Pinhão. É uma das mais belas rotas panorâmicas do país. O cardápio nem preciso dizer que é pra lá de conceitual. E aqui na região do Douro, pessoal, tem a opção também de você fazer um cruzeiro fluvial. São embarcações bem grandes. Tem uma ancorando agora aqui perto do restaurante que a gente almoçou. E são embarcações que ficam de 5 a 7 dias percorrendo a região do Douro. Algumas delas com mais de 100 pessoas a bordo. E para quem busca hospedagem para lá de exclusiva, olha só, é o Six Senses no Douro. Esse hotel funciona numa mansão do século XIX, no alto de uma colina com vista para os vales cobertos de vinhas. A infraestrutura é incrível, olha só o espaço da piscina. Tem restaurantes, lojas e vários espaços onde os hóspedes podem parar para aprender. O hotel conta com uma intensa agenda de oficinas e atividades. Aqui dá até para a gente fazer a nossa própria fabricação de sal. As acomodações são, claro, um luxo só. Seguimos agora para visitar a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, com provas de vinhos, é claro. Localizada no coração do Douro, é uma propriedade histórica do século XVIII. Tem 120 hectares dedicados à viticultura. Alia tradição e inovação para produzir vinhos de grande qualidade. Logo na chegada, visitamos um pequeno museu onde a gente conhece toda a história e produção da marca. No tour conhecemos a adega e também os túneis de envelhecimento da bebida. A Quinta é referência no enoturismo nacional. Recebe milhares de visitantes todos os anos. A prova de vinhos acontece num espaço bem charmoso e com uma vista deslumbrante. A visita dura cerca de 1h30. Já no concelho de Meda, distrito da Guarda, chegamos já à noite para um jantar nas Casas do Coro, um hotel lindíssimo com uma ambientação super charmosa e um menu delicioso. Essa hospedagem é realmente um espetáculo. Quarto moderno numa aldeia medieval. Parece que a gente volta no tempo, porque o hotel funciona dentro de uma vila histórica, a aldeia de Marialva. Sem falar da infraestrutura e dos serviços, que são um luxo danado. O vilarejo tem ruas de pedra e, olha só, moram menos de 200 habitantes. Junto do hotel a gente já tem acesso a monumentos históricos e ao Castelo Marialva.
Tudo isso aqui antecede ao século XII. Reza a lenda que naquela época um nobre rapaz conheceu Marialva e se apaixonou por ela. Quis então presentear-lhe com um sapato, só que não sabia o tamanho de seus pés. E encomendou o sapato a um sapateiro que, para descobrir o tamanho de seus pés, colocou farinha entre os lençóis de sua cama. Ao caminhar pela manhã, Marialva deixou as pegadas pela casa. Ele então viu o tamanho de seus pés e confeccionou o sapato. O nobre rapaz presenteou Marialva com o sapato. Ela tinha os pés do tamanho de um pé de cabra, e isso era um segredo. Ao ver que seu segredo tinha sido revelado, Marialva então se jogou da torre desse castelo, que leva seu nome. O castelo funciona de 9 da manhã a 1 da tarde e de 2 às 5 da tarde durante o inverno e de 10 da manhã a 1 da tarde e de 2 às 6 da tarde no verão. Custa apenas €1,50 e você pode comprar no posto de turismo que fica bem ao lado. Domingos e feriados a entrada é gratuita. Aqui, pessoal, caminhando aqui entre as ruínas. Essa área aqui é onde funcionava o Pelourinho, né? Onde tomavam as decisões políticas. Ali, ó, a torre. E em volta dela a gente tem tribunal, câmara, a igreja, que até hoje tem missas. É bem interessante conhecer essa parte aqui da história. O Castelo Marialva fica no concelho de Meda, distrito da Guarda, localizado na região da Beira Alta, próximo ao rio Coa. A aldeia medieval também conta com poucos bares, restaurantes e lojinhas de souvenir. Percorremos 74 quilômetros e chegamos à Quinta da Taboadela. A propriedade pertence à família Amorim, que tem ligação ao vinho desde 1870. O primeiro negócio da família foi na produção de rolhas de cortiça para as caves do Vinho do Porto em Vila Nova de Gaia. Hoje é um dos grupos familiares com maior destaque em Portugal. A Taboadela fica na região do Dão. Cultivam-se apenas castas autóctones em 127 hectares de vinha. Castas autóctones são aquelas variedades de uvas cultivadas somente numa determinada região, ou seja, uvas que são nativas, adaptadas às condições específicas do local. As castas mais antigas foram plantadas há 50 anos e constituem a base dos vinhos Taboadela. A adega é ampla, tem design bem arrojado e funcional. O ambiente aposta na sustentabilidade e na ligação com a natureza em volta. Vale destacar um passadiço sobre a sala de barricas, construído com madeira reciclada de florestas do centro de Portugal. O local também funciona como hospedagem. É a Casa Vilay, tem 8 quartos, capacidade para 19 pessoas, além de salas, ampla cozinha, toda equipada em uma adega. A locação acontece por todo o espaço, independente da quantidade de pessoas. Custa €3.500 por 2 noites. A visita com provas de vinhos custa €27. Gente, olha só que charme esse lugar. Santar é uma vila portuguesa com pouco mais de 1.000 habitantes. Visitamos a Santar Vila Jardim, uma propriedade que nos faz voltar no tempo. E olha que bacana, a família, que está na 16ª geração, ainda mora aqui, no piso superior que não é aberto para visitação. O térreo funciona como uma espécie de museu, onde encontramos objetos da família de antigamente e até carruagens. O lindo casarão é do final do século XVI. Iniciou com a família Paz do Amaral, mas o sobrenome foi mudando ao longo do tempo. Atualmente pertence aos Melo Vasconcelos e Souza. Não é permitido fazer imagens no interior da casa. Depois da visita à casa-museu, fomos conhecer os jardins. São 5 jardins pertencentes a 4 famílias. Eles eram murados, mas decidiu-se destruir os muros e construir pontes de acesso para interligá-los. A visitação acontece há 5 anos. Esses jardins são chamados Jardins Vinhateiros, da Casa dos Condes de Santar e Magalhães, Casa Ibérico Nogueira, Casa das Fidalgas, hoje Hotel Valverde Santar, Solar de Nossa Senhora da Piedade e Casa da Magnólia. Lá também são produzidos vinhos numa área de 4 hectares.
Os jardins são belíssimos e ao longo do trajeto vamos conhecendo mais das famílias que viveram aqui, seus costumes e o que era cada lugar originalmente. A propriedade conta também com uma adega. Vocês viram aí, né, pessoal? O espaço é gigantesco, passamos por vários jardins e ainda visitamos algumas hortas que existem no local. Este tour tem duração entre 2 e 4 horas. No verão, a casa está aberta para visitação todos os dias. O tour acontece às 10h30 da manhã e às 3 da tarde, de novembro a maio. Já no inverno, fecha aos domingos. Custa 20 € a visita ao jardim, 30 € a casa mais o jardim e acrescenta-se 15 € se houver prova de vinhos. Tem ainda a experiência Jardim Gourmet, com degustação de produtos regionais vegetais e frutas das hortas, além da visita à casa e jardins. Esse tour custa 120 €. Não deixe de circular pelo centrinho do vilarejo porque é um charme só. E essa dica de hospedagem é para quem gosta de luxo e muito glamour, viu? Além de conforto, é claro. Localizada numa propriedade com exuberante jardim e vinhas, a gente ficou hospedado no Valverde Santar Hotel e Spa. Tem salões lindíssimos com mobília característica à época e local em que está inserido. De tão bonito, o lugar parece cenário de filme ou novela de época. Os quartos são super amplos e pra lá de confortáveis. Sem falar da super infraestrutura. Olha só o design dessa piscina. O convite é simplesmente irrecusável. O café da manhã é bem variado e tem até favo de mel. E antes de fazer o check-out, claro que eu dei um tibum aqui na piscina aquecida, agora renovado e pronto para seguir viagem. Pegamos estrada e chegamos a mais uma cidade na região do Dão que não dá para ficar de fora do roteiro. Chegamos à cidade de Viseu, que fica no coração da região do Dão, um lugar com mais de 2.500 anos de história. Os primeiros povos que chegaram aqui foram os lusitanos. A cidade tem cerca de 100 mil habitantes e o que chama a atenção, os jardins e o rico patrimônio histórico-cultural. Começamos visitando o Museu Grão-Vasco. O local já foi seminário, colégio, serviços públicos, até se tornar museu no início do século XX. Grão-Vasco foi um pintor, um dos maiores ícones renascentistas. Algumas de suas obras são datadas do século XVIII e estão avaliadas em 2 milhões de euros. Alguns ambientes são dedicados a esculturas. Tem ainda objetos de casa e um órgão histórico que ainda funciona. Neste outro ambiente estão as pratarias de época. O Museu Grão-Vasco funciona de terça a domingo das 10 à 1 da tarde e de 2 da tarde às 6 da tarde. O ingresso custa 10 €. Se você é apreciador da arte, reserve pelo menos 2 horas para visitar esse museu. Junto ao museu, na parte superior da Catedral de Viseu, está a Varanda dos Cônegos, também conhecida como Passeio dos Cônegos. Junto ao Museu Grão-Vasco também está a Catedral da Sé de Viseu. Ela começou a ser construída ainda no século XII. Chama a atenção sua linda arquitetura e muitas obras de arte sacra. Ela foi construída em estilo romântico gótico e demorou séculos para ser totalmente erguida. No andar superior funciona o Museu de Arte Sacra da igreja. Aqui estão coleções de imagens, paramentos litúrgicos, alfaias de culto. Olha que interessante, pessoal. É muito comum aqui nas igrejas a gente encontrar esse animal, que é uma cegonha, porque ela é o único animal que, na falta de alimento dos filhos, ela pica o próprio peito, representado aqui, para poder alimentá-los. E aí eles fazem essa associação ao sacrifício, né, de Jesus para salvar a humanidade. Bem na frente a gente tem ainda a Igreja da Misericórdia.
A cidade de Viseu é bem pequena e super charmosa. Numa manhã ou numa tarde dá pra gente bater perna e conhecer tudo. O centrinho é do jeito que o turista adora. Dá pra fazer tudo a pé. Tem monumentos, lojas de souvenir, bares e restaurantes. Por falar em restaurante, a gente indica este, é o Muralha da Sé. O carro-chefe da casa é a vitela assada à moda de Lafões. Uma hora de estrada e chegamos à cidade de Aveiro. Para mim, esta foi a melhor surpresa da viagem. É daqueles lugares que a gente chega e já quer sair batendo perna e descobrindo tudo o que o local oferece. Tem muitos bares, lojas, restaurantes, lojas de souvenir, monumentos, museus. A cidade é cheia de turista para cima e para baixo na melhor good vibes. Ela é chamada de Veneza Portuguesa e não é à toa, viu? São 45 quilômetros de canais que cortam a cidade. Neste passeio percorremos 4 canais, sendo 8 quilômetros ida e volta. Muitos dos barcos utilizados aqui eram chamados moliceiros, barcos que eram utilizados antigamente para transportar moliço, algas que serviam como fertilizante agrícola. Conhecemos a parte mais antiga, a parte mais moderna. Este passeio é simplesmente imperdível. Chegando em Aveiro, já corre para fazer. O trajeto leva cerca de 45 minutos. Durante o tour, o guia vai explicando tudo que a gente vê no percurso. Como vocês viram, passamos por debaixo de muitas pontes. Algumas delas cheias de fitinha, tipo aquela do Senhor do Bonfim lá da Bahia. Esta é a ponte mais estreita, por isso é preciso buzinar e passar um barco de cada vez. Aqui a gente tem a ponte mais moderna de Aveiro. E logo adiante, a mais antiga. Paramos para conhecer o processo de fabricação de sal. Cerca de 40 anos atrás, haviam mais de 300 salinas. Hoje são apenas 6. Usava-se muito sal antes para a conservação do bacalhau. Hoje, eles são levados principalmente aos frigoríficos. Junto desta salina, a gente tem uma espécie de prainha. Eles criaram esse espaço, colocaram uma infraestrutura para receber o visitante e tem até opção de hospedagem. Dizem que a argila daqui é rejuvenescedora. Depois do passeio de barco, vale a pena circular pela cidade. Quem gosta de cultura tá feito, viu? É a nova Rota de Arte Nova. Foi denominada Capital Portuguesa da Cultura em 2024. E isso não é por acaso. São 28 edifícios de arte nova. Também tem igrejas, além de um comércio muito cheio de opções. De bares, restaurantes, lojas de souvenir. Lembrancinhas, olha, para quem quer levar coisa daqui, se prepara, viu? Tem muita coisa linda. E que tal circular pela cidade também com a Magrela? E olha que bacana, pessoal, aqui no centro a gente tem uma estação de Buga, é bike de utilidade gratuita de Aveiro. Você chega aqui, deixa um documento pessoal, leva a bike, vai circular pela cidade, funciona de 9 da manhã às 5h45 da tarde, só precisa devolver a bike pelo menos 15 minutos antes do fechamento do posto. Aveiro também tem mercados, shoppings e no quesito gastronomia a cidade dá um show. Antes de parar para jantar, não deixe de curtir o sunset, porque é bem bonito. Circulando pela cidade, não deixe de provar os famosos e irresistíveis ovos moles. É um doce criado nos ancestrais conventos femininos de Aveiro. E nossa dica de gastronomia é o restaurante Cais do Pescado. Fica num local super bacana, ideal para quem gosta de frutos do mar. À noite também vale a pena circular pela cidade. Ela tem uma iluminação bem bonita e alguns bares e restaurantes funcionando até mais tarde, inclusive baladinha.
Na cidade de Aveiro, fiquei hospedado no MS Collection Palacete de Valdemouro. Bem no coração de Aveiro, pertinho de tudo. Esse é o primeiro hotel 5 estrelas da cidade e evoca a memória de um dos escritores mais prestigiados, Eça de Queiroz. Funciona num edifício do século XVIII que foi totalmente restaurado. São 39 quartos, em 3 categorias e uma infraestrutura muito bacana para receber o hóspede. O café da manhã é servido num salão lindo, com mesas bem espaçadas umas das outras e um menu bem diferenciado. Partimos agora para Ilhavo, uma cidade portuguesa no distrito de Aveiro. É lá onde funciona o complexo Vista Alegre. Começamos a visita pela Capela Nossa Senhora da Penha de França, que faz parte do complexo. No topo das torres, cegonhas fizeram enormes ninhos e já são dezenas delas por lá. Ela é do século XVII e foi classificada como Monumento Nacional em 1910. No interior da capela destacam-se os azulejos seculares, as cúpulas e um dos mais luxuosos mausoléus da região, o túmulo do bispo de Miranda, Manuel de Moura Manuel, reitor da Universidade de Coimbra. Em 1816, José Ferreira Pinto Basto, fundador da Vista Alegre, comprou a capela. Junto dela funciona um hotel. No Museu Vista Alegre conhecemos todo o processo de fabricação da cerâmica. Este é um forno gigante usado antigamente. É tão grande que chegavam a colocar até 1000 peças. De construção alemã, o forno é de 1930. A fábrica de porcelana Vista Alegre foi iniciada em 1824, operando uma verdadeira revolução no país. Em 2024, a marca de prestígio mundial celebrou 200 anos. Em Portugal, é comum as pessoas virarem os pratos à mesa para verificar se trata de uma criação Vista Alegre. Para vocês terem uma ideia, a marca pode ser encontrada nas casas reais europeias, na Casa Branca e também nas casas portuguesas de norte a sul do país. A fábrica conta com 700 trabalhadores e exporta porcelana para o mundo, nas linhas doméstica, decoração e hotelaria. A fábrica tem hoje 16 pintores que fazem peças à mão. São vendidas com certificado e que chegam a custar, por exemplo, 2.300 euros um prato, ou 45.000 euros um armário revestido em azulejos. Eles levam até 3 semanas para pintar cada peça. No complexo há um ateliê onde o visitante pode comprar uma peça de até 20 euros para pintar e chamar de sua, além de uma loja com vários produtos à venda e também um outlet. A visita custa 6 euros e dá acesso ao museu e à capela. Distante 12 quilômetros, chegamos então à Praia Costa Nova. Almoçamos no restaurante Clube de Vela, que tem um ambiente bem marítimo, vista agradável e menu bem variado e saboroso. O forte por lá são os pratos à base de frutos do mar. A Praia da Costa Nova é a mais colorida de Portugal. Ficou famosa por conta dos palheiros, as lindas casas de pescadores pintadas com cores bem vivas e que se tornaram atrativo turístico na região. Ali perto a gente tem a praia, para quem quer dar uma boa caminhada e também para os corajosos que querem entrar na água fria. Se você gosta de ouvir uma boa história de pescador, vai adorar o Museu Marítimo. E não desconfie da conversa, porque aqui o assunto é contado baseado em relatos históricos, tudo com auxílio de fotos, objetos, réplicas. Os troteiros começavam a abrir o bacalhau, aqui faziam 2 golpes aqui ao pé da cabeça, e começavam a abrir o bacalhau até ao umbigo do bacalhau. Desde 2001, os visitantes podem conhecer aqui como era feita a pesca do bacalhau nos mares da Terra Nova e da Groenlândia. Observamos como funcionavam as grandes embarcações e também passamos por exposições de objetos como iscas, cordas
e uma infinidade de conchas com identificação de onde elas vieram, cada uma mais linda que a outra. E claro que no museu onde o bacalhau é a grande estrela, não podia faltar o aquário com esses peixes, não é mesmo? Em Portugal, ele é tão consumido no dia a dia que a população trata ele como carne. Vale a pena conhecer as origens da história do bacalhau e o mais interessante é que muita gente pensa que ele é natural do mar de Portugal. Por engano, o bacalhau precisa de águas mais frias e por isso os pescadores de Portugal vão buscá-los na Noruega. Pouco mais de 1 hora de viagem e chegamos a um lugar simplesmente imperdível. Estamos falando de Arouca, Geoparque Mundial pela Unesco. Paramos o carro numa área de montanhas, percorremos uma pequena trilha por estrada de terra, encontramos alguns moradores do local, pedimos licença e seguimos. Vamos entrar nos Passadiços do Paiva, atrativo que existe desde 2015, interligando pontos de observação do Rio Paiva. Mas antes de percorrer os passadiços, que tal uma dose de adrenalina? Chegamos à Ponte Arouca 516, que quando construída em 2021 era a ponte suspensa mais comprida no mundo. Hoje ela é a terceira, ficando atrás apenas de uma construída na República Tcheca e outra na Espanha. Tal qual o nome indica, ela tem 516 metros de comprimento. Aqui estamos a uma altura de 175 metros do Rio Paiva e o trajeto de um lado a outro dura cerca de 20 minutos. O guia dá as orientações e a passagem é feita em grupo. Já adianto que algumas pessoas compram o bilhete, dão poucos passos e voltam atrás. A construção da ponte levou 2 anos e meio e custou 1.200.000 euros. Agora chega de conversa e vamos atravessar. No início dá muito medo sim. A gente não sabe nem se segura o celular com medo de desequilibrar. Depois de alguns minutinhos a gente começa a se acostumar com a altura e aí a gente curte, contempla a vista que é belíssima. De lá de cima dá para ver os passadiços do Paiva, o rio, é tudo muito lindo. Agora sim chegamos aos passadiços do Paiva. Os passadiços interligam pontos de observação do rio Paiva, onde se praticam atividades como, por exemplo, o rafting. De tanto as pessoas pararem para contemplar a atividade esportiva, criou-se então esse circuito. E uma curiosidade, pessoal, é que em setembro do ano passado, essa região aqui sofreu incêndios, como em vários pontos de Portugal. 90% dos passadiços foram destruídos pelo fogo. Por isso que a gente tem a maior parte aqui da madeira bem clarinha, porque é a madeira nova. E que bom que reconstruíram, né? Tá tudo funcionando a 100% agora. São 8 quilômetros de trajeto todo em madeira, margeando o rio com cenário cinematográfico. A caminhada é longa, mas o percurso é rodeado de paisagens únicas, num autêntico santuário natural. Das curiosidades da Vila Arouca, chama a atenção que nada pode ser mais alto que o mosteiro. Ele é datado do século X, foi quem deu origem à vila e é lá onde funciona o MS Collection Arouca, um hotel incrível e com uma super infraestrutura. Tem enorme jardim e uma linda piscina ao ar livre. E nesta estrutura que mostrei a vocês, funciona um spa e uma sauna, além dessa piscina inacreditável. Ela é aquecida e tem vista para o jardim. O hotel é um refúgio que combina a tradição da história ao conforto contemporâneo. Um verdadeiro luxo. Na última noite da viagem, antes de embarcar de volta ao Brasil, ficamos no Hotel Yatman, em Vila Nova de Gaia. Este hotel reúne conforto e glamour. É um hotel vinícola de luxo, onde a elegância clássica se cruza com a excelência da hospitalidade portuguesa. Os quartos são enormes e para lá de confortáveis.
Sem falar da vista, olha só que deslumbre. No Yatman, o vinho não é apenas uma inspiração, é a alma do lugar. As harmonizações são feitas em ambientes descontraídos e bem requintados. O café da manhã é servido num salão e também nesse terraço com uma vista incrível. O hotel conta com loja e também exposições pelos corredores. Aqui a gente aprende mais ainda sobre vinho. E esse banho, hein? Não dá para recusar, né? Olha só a vista de quem está na piscina. E se você ainda tiver um tempinho e gostar de gastronomia, vale a pena também conhecer o mercado de Matosinhos, que fica a 13 quilômetros do centro de Porto. Aqui o visitante encontra enorme variedade de produtos. As raízes desta cidade estão na pesca e na produção de sal. O mercado de Matosinhos foi construído em 1952. Encanta pela arquitetura. Aqui é um local bastante frequentado pela comunidade local, mas começa também a abrir para o turismo. Pessoal, olha que interessante. Aqui, ó, você tem o box com os produtos, né? Peixe, lula, camarão, polvo. E aí a gente escolhe o produto que quer almoçar, paga aqui no box ou então no próprio restaurante, o preço do produto é o mesmo. E aí lá no restaurante eles cobram apenas o acréscimo pelo preparo do prato e pelos acompanhamentos. Mas aí a gente escolhe, né? É o prazer de escolher o que vai para a frigideira, tudo fresquinho, bem interessante. Almoçamos no Bistrô Vila Foz, um ambiente super agradável com opções de mesa na área interna e externa e comida saborosa. A cozinha trabalha com foco na culinária tradicional baseada em peixe e marisco da costa portuguesa. Os restaurantes funcionam também de forma independente, têm entrada à parte do mercado, por isso o horário é estendido. Saindo de lá, você ainda pode dar um pulinho na praia de Matosinhos, que fica bem perto, tem um calçadão enorme para fazer uma caminhada e, se tiver coragem, tome um banho de mar na água fria. É isso, pessoal, a viagem foi realmente incrível, espero que vocês tenham gostado desse programa. Se gostou, curte, compartilha com os amigos que gostam de viajar, comenta o que mais gostou e não deixa de se programar para ir para Porto e norte de Portugal. A volta ao Brasil foi cheia de saudade desse destino, mas pelo menos sentimos saudade com o máximo de conforto, viu? Voltamos de primeira classe com a Azul Linhas Aéreas. Foram 7 horas de voo que passaram literalmente voando. E eu já sonhando com a próxima viagem. Matosinhos, a cidade... Outra curiosidade daqui... Tá ligado? Vou fazer só mais um para garantir. Quem tem um não tem nenhum. Pessoal, esse espaço aqui é chamado Sala Lelo. Sala Gema. Sala Lelo. Marialva, esse... São cerca de... São 5 jardins pertencentes a 4 famílias. São 5 jardins que eram murados, pertenciam não, porque quando construída era a ponte mais comprida no mundo. Hã? A ponte suspensa mais comprida no mundo. E quando construída em 2021, era a ponte mais... Só quer dizer alta, porque eu decorei alta, mais comprida.